Pessoal, deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Desculpa aí ter entrado um pouquinho atrasado aqui. Já vou de cara já compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? As recomendações que a gente sempre, toda aula que a gente mostra. Já vou incluir o som. Aí depois aqui das dicas, né, da recomendação do Senai Unidigital, a gente volta à nossa programação normal aí, que é a atividade 2 aí do. Não, é o exercício 2 da atividade 4. Eu vou olhar aqui, já que eu te falo aqui direitinho, tá? Vou deixar aqui rolando. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos lá. Só acessar que eu já estava em outra sala aqui. Ah, agora é de vocês aqui, a 10.750. Vamos lá. Compartilhar a tela. Então, pessoal, aula passada aí, a gente falou da segunda, essa daqui, ó, do exercício 1, tá? Como nós temos 7 aulas aqui, vai dar para a gente dividir bastante esses exercícios. Lembrando que essa sexta e a sétima aula eu vou precisar delas para a gente falar da atividade 1 e da atividade 2 da SAP 2 aqui, tá? Essas aqui vou utilizar principalmente para essas duas aulas aqui. Então, pode ser que na aula de hoje, ó, eu já pedi para a Laura deixar o material disponível, tá? Aí, Ítalo, se caso você não esteja vendo ainda, se dá um F5 aí na página, que você vai conseguir ver a análise da atividade de hoje. Eu já até pedi para a Laura deixar tudo pronto, porque aí vocês vão ter acesso à aula o mais rápido possível, tá? Aí, caso eu faça outro exercício, aí eu atualizo aqui, né? Aí, em vez do exercício 2 da atividade 2, aí vai ser, por exemplo, o atividade 2, ela tem dois exercícios. Atividade 4, ela tem um. Aí, às vezes, a gente consegue ainda hoje, talvez, já falar do único exercício da atividade 4, tá bom? Eu criei uns arquivos aqui de análise desses exercícios, pessoal. Como a gente utiliza. Eu não vou nem usar a apresentação live aqui, eu já vou direto para ele aqui. Ó, última aula a gente parou aqui, né? Na atividade 1, eu mostrei para vocês como dá para você utilizar tanto a primeira lei de Ohm, né? Como a lei de Kirchhoff, que a lei de Kirchhoff, ela entende como uma malha, né? Não sei se ficou claro para você, Ítalo, você que também está assistindo essa web aula
depois do ao vivo aqui, né? A malha é esse circuito fechado aqui, é igual a gente viu na aula passada. Quando eu falo malha, é esse circuito fechado. Igual na próxima atividade aqui, ó, a malha, ela seria esse circuito aqui fechado, tá? Que é esse daqui, ó. Então, ó, é esse circuito aqui, ó, ele é dividido. Eu posso dividir ele em três malhas, ó. Essa seria a malha um, essa seria a malha 2 e essa daqui seria a malha 3. Como ele quer que você calcule a tensão e a corrente em cada resistor, ou seja, ele quer que você calcule a queda de tensão, por exemplo, no resistor um, a queda de tensão no resistor 2 aqui, tá? E a corrente elétrica que passa por eles. Inclusive, a mesma corrente passa por resistor um e 2, ó. Depois ela vem aqui, ó, e dá uma dividida aqui, ó. Divide aqui, ó. Parte dela vai para o resistor 5, parte vai para o 3, depois ela vem para esse outro nó aqui, ó, e divide mais ainda. Só que aqui ela vai dividir em partes iguais, porque tanto o resistor 6 quanto o 7, eles têm a mesma resistência elétrica. Então, tô chutando aqui, tá? Vamos supor que essa corrente aqui fosse, sei lá, 2 amperes, então 1 ampere ia para esse, 1 ampere ia para esse outro aqui. Que aí no final, ó, esse nó aqui, ó, aqui eu poderia falar que ele é nó A e aqui é nó B, tá? Já aqui, ó, ele é o mesmo nó, por exemplo, nó C, tá? Então essas correntes que estão descendo aqui, ó, elas vão se unir aqui, ó, nesse mesmo entroncamento e vão somar virando a corrente total. Inclusive, a corrente total, ela aparece aqui, ela se divide, depois ela junta de novo aqui e vira a corrente total. Por isso que a chave para você resolver esse exercício, ainda mais se ele tem três malhas, né? Ele é mais simples porque em apenas uma das malhas eu tenho a fonte de tensão, né? A placa maior é o polo positivo e a placa menor é o polo negativo. Então, esse tipo de exercício é mais fácil resolver, por quê? Porque sempre quando eu tenho um circuito com várias malhas e uma única fonte de tensão, tá? É interessante vocês observar esse padrão se repetindo. Você sempre vai fazer o cálculo da resistência equivalente do circuito. O que que seria a resistência equivalente? Você vai fazer o cálculo de um resistor teórico, tá? Aqui seria a placa menor, a menor, a maior, que aqui é a fonte de 12 volts, né? E esse resistor equivalente é um resistor que sozinho representa todos os 7 resistores em cada posição que eles se encontram. Por exemplo, o R1 e o R2 está na malha 1 e o R4 também. Na malha 2 eu tenho o R5, o R3 e o R6, tá? E eu não esqueci de contar, o R5 também está na malha 1. E, na verdade, o R5 ele tanto faz parte da malha 1 quanto a malha 2, tá? Exclusivo da malha 2 é o R3, apenas o R3. E na malha 3, que eu chamei de 3 aqui, ó, eu tenho um compartilhamento do resistor 6, tanto com a 2 quanto com a 3, e exclusivo da 3 é o R7, tá? Por isso que, a não ser que você utilize um simulador, né? O Fastald, por exemplo, ó, se você vier aqui, ó, você vem aqui na internet e coloca aqui, ó, Fastald. Esse simulador aqui, semelhante àquele que eu mostrei para vocês na aula passada,
Ele é mais complexo que o FET Colorado, tá? E ele tem uma gama. Você pode montar um circuito do zero, tipo esse daqui, ó. Não tem problema. Mas ele tem, ó, circuitos, por exemplo, ó, circuitos em tensão alternada, ó, capacitores, indutores, ó, capacitores com várias capacitâncias, ou seja, aplicação de capacitâncias em série, em paralelo, indutância em série em paralelo, filtros, né? Esses filtros aqui, ó, filtro ativo, ó, por exemplo, você colocar um capacitor, um indutor, ele é considerado como um filtro passivo. Como assim, professor? O filtro passivo, por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês lá no fórum de discussão que tem o chamado circuito retificador. O circuito retificador, ele tem um diodo, né? E o diodo, ele vai estar numa configuração que é chamada configuração em ponte completa. Essa configuração em ponte completa, ela faz, desenhando aqui mais ou menos ele aqui, é a carga, ela vai estar mais ou menos aqui no meio, aqui, ó. A carga vai estar aqui, ó. Esse circuito aqui, ó, ele retificado, a onda ela vai entrar senoidal, né? E ela vai sair pulsante positiva aqui, ó. Daí eu posso utilizar um capacitor aqui, ó, em paralelo. Coloco um capacitor aqui em paralelo. O que que esse capacitor vai fazer? Ele vai carregar uma primeira vez, depois ele descarrega um pouco e carrega novamente. E aí lá na tela do osciloscópio, que seria essa telinha aqui, ó, ele vai aparecer assim, ó, que é a telinha do osciloscópio. Ele fez o primeiro carregamento, ó, depois apareceu uma linha não muito reta, tortinha, porque ela tem esse carregamento rápido, esse descarregamento aqui, né? Na verdade, o capacitor ele não vai chegar a se descarregar totalmente. Aí esse capacitor aqui, ele é classificado como um filtro passivo, ou seja, ele já tem um valor de capacitância e ele vai transformar o circuito pulsante positivo em contínuo, tá? E existem também outros circuitos, aí são circuitos, filtros que chamam de filtro ativo. Filtro ativo, eu vou utilizar uma fontezinha, né? Uma fonte de tensão contínua, geralmente ali, né? Um circuito integrado para ele fazer, por exemplo, um tratamento de áudio ou um tratamento de som, né? Dependendo se for um sinal de som aí, né? Os canais RGB aí, né? Nas cores vermelho, é verde, azul, né? Então, tem vários tipos de aplicação que a gente pode utilizar aí na eletrônica com circuitos. Inclusive, você pode, no Fastaldi aqui, ó, montar exatamente esse circuito aqui da atividade, tá? Agora, nós temos um pouquinho, até coloquei aqui, ó, esse aqui, se não me engano, acho que é do Fastaldi aqui. Então, professor, basicamente, o que o senhor falou aí, a gente vai fazer o quê? Primeiro, achar a resistência equivalente do circuito, ó. E aqui note, ó, eu comecei da malha 3. Eu estou reduzindo o circuito, ó, vou até colocar ele no para vocês verem aqui o que aconteceu aqui, ó. Vou até apagar aqui o que eu tinha feito numa outra aula aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, tem três malhas, uma única fonte, uma dessas malhas, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir esse circuito ao circuito menor, que seria a resistência equivalente, tá? Uma resistência que representa todos os 7 resistores, tá? Cada um na sua malha
e na sua configuração. Por exemplo, aqui o R1 e o R2 eles estão em série, tá? Já o R6 e o R7 eles estão em paralelo, eles são iguais, estão em paralelo. Já o R3 aqui, ó, ele está em série com essa outra malha aqui, ó. Inclusive, quando você acha o resultado dessa malha aqui, você pode fazer a soma algébrica do R3 com o resultado dessa aqui, ó. Aí eu já coloquei de proposta aqui, ó, todo o passo a passo aqui, ó. E primeiro, o que que você vai achar? Você vai achar a resistência equivalente, ó. Tá vendo que todo o movimento que eu fiz aqui, ó, por exemplo, a fonte ela fica aqui, então o que que é mais fácil? Eu fazer a resistência. Tem uma técnica que é utilizada no sistema SCADA, né, o sistema supervisório de aquisição de dados do operador do sistema, tá? Lembrando que numa alusão, esses resistores aqui, eles poderiam ser, por exemplo, residências, tá? Mas né, se fosse residência, eles não teriam esse formato aqui, não, ó. Aí, por exemplo, eu tenho, vamos supor, um transformador de 112,5 kV. Eu colocarei aqui, ó, 112,5 kVA. Aí, esses clientes, todos eles estariam em paralelo. Por exemplo, cliente um, né, que seria a impedância, a gente chama de impedância, tá? Não é resistência, não. Cliente 2, cliente 3, num modelo matemático de sistema elétrico de potência, todas as cargas elas estão em paralelo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho carga tanto em paralelo quanto carga em série. E nessa configuração aqui, o modelo assim mais próximo que eu poderia dar o exemplo para vocês é dentro de um circuito elétrico, né? Dentro de uma placa-mãe, por exemplo, ou dentro da placa de um dispositivo celular, né? De um iPod, e por aí vai, né? De um pendrive, tá? Entendi, professor. Então, aí eles utilizam uma técnica que é chamada, tem o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Você faz você vai, na verdade, o algoritmo, né? Ele pega a fonte que geralmente no sistema elétrico ela está em paralelo com as cargas, ele simplesmente retira ela e ele calcula a impedância, né, a impedância desse sistema total. Aí, como no sistema elétrico de potência ela está sempre em paralelo, fica mais fácil você dimensionar, tá? Já no circuito eletroeletrônico, eu vou ter cargas em paralelo, vou ter cargas em série, eu vou ter cargas em série e em paralelo, como é o caso dessas três aqui, ó, o R3, o R6 e o R7 aqui, né? E aí essa técnica lá, que chama teorema de Thevenin e teorema de Norton, no teorema de Thevenin eu consigo encontrar um desenho para essa malha elétrica aqui que tenha a máxima transferência de potência. Porque assim, vamos supor que isso aqui fosse um circuito de sei lá, de um computador, tá? Uma simplificação aqui de um computador. Ou se fosse um circuito de um sistema elétrico em que todas as impedâncias elas estão em paralelo. O objetivo, tanto num equipamento eletroeletrônico, que é o universo micro, quanto, né, no universo macro, ou seja, esse aqui poderia ser uma residência, esse daqui poderia ser um comércio, esse daqui poderia ser uma indústria. O objetivo, tanto no universo micro, no equipamento eletrônico, quanto no universo macro, ou seja, de residências, principalmente de indústrias e comércios, é obter a máxima transferência de potência. Então, tem um algoritmo que ele considera
a fonte, né? É como se ele tirasse a fonte. O que que ele faz? Ele calcula a impedância equivalente, se for se for sistema elétrico de potência, se for para um circuito, por exemplo, de um celular aí da Samsung, um celular da Apple, ele iria aplicar essa técnica aqui, tirando os pontos de tensão dentro da placa inteira lá, tá? E aí sempre ele começa com essa redução aqui, ele vai achar uma resistência tal que representa todo o sistema. E aí, quando você só. Esse é o caso mais simples que a gente está vendo aqui, né? O caso mais simples, sempre eu vou começar a reduzir o circuito da onde eu não tenho fonte de tensão até eu chegar onde tem a fonte de tensão. Por que que eu faço isso? Porque aonde eu tenho a fonte de tensão, eu vou ter acesso à corrente total. A corrente total do circuito eu só consigo dimensionar depois que eu encontro a resistência equivalente total, tá? Sempre assim. E aí, se eu for extrapolar lá para o sistema elétrico de potência, o sistema elétrico de potência ele precisa saber qual que é a corrente que que vai ser utilizada, né? É lógico que quando ele chegar na resistência 1, vai ter uma corrente específica para o consumo da residência. Quando ele chegar no comércio, aqui no atacadão, vai ser a corrente que o atacadão está consumindo. Quando chegar na indústria, sei lá, na Velha Alimentos, lá, né, na Cargill, vai ser uma corrente relacionada só a Cargill, né? As correntes vão ser diferentes, porém as alimentações vão ser igual, porque essa alimentação ela vem de um transformador de 112,5, por exemplo, né? E aí vai do secundário dele, né? Se a residência geralmente ela é monofásica, né? Então é 220 volts. No comércio, quando é um sistema de refrigeração trifásico, vai ser o 380 raiz de 3, 660. Se for na indústria, o motor trifásico, né? Que na maioria das esteiras, né? Na maioria de equipamentos aí, vou utilizar, né, a tensão trifásica, que é os 660 volts, né, que é 380 raiz de 3, tá? Então, essas técnicas que nós estamos estudando aqui, a gente está estudando, nós utilizamos tanto para circuito eletrônico quanto para sistema elétrico de potência, né? Inclusive, no sistema elétrico de potência existe a EP, Empresa de Pesquisa Energética, que desenvolve produtos, desenvolve algoritmo, utilizando essas técnicas que aí o operador do sistema, né, que ele faz parte do SIM, Sistema Integrado Nacional, vai utilizar esses programas, né? Você, futuro eletrotécnico aí, por exemplo, você pode ser um consultor aí da EP ou um consultor aí lá do operador nacional do sistema, ajudando, por exemplo, um programador ou um engenheiro lá de software modelar ajudando ele, né, já que você conhece da área da elétrica, ou seja, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro eletricista, ele pode dar consultoria falando, ô programador, ou engenheiro de software, esse sistema ele vai ter que ser modelado assim, eu vou utilizar um cálculo aqui de matrizes, né, vou utilizar o teorema de Thevenin, vou utilizar o teorema de Norton, aí ele vai perguntar o que que é isso? Aí você vai explicar, e daí ele vai fazer o algoritmo e aplicar, né, aplicar no Sistema Integrado Nacional aqui, tá? Então, esse algoritmo aqui, ó, eu vou utilizando de fora até eu chegar na fonte aqui, ó. Quando é uma é fácil. Vocês vão ver que nos exercícios mais para frente tem um aí que eu utilizo, se eu não me engano, é três fontes aí, né? E o exercício ele é um pouco complicado. Nesse caso aqui, a gente já começa, ó, por exemplo, o R6 e o R7, eles estão em paralelo. Quando é só apenas dois resistores, tá vendo? Ó, que o R6 e o R7, eu transformei ele no REC zero, na resistência equivalente zero aqui, ó. Por que que ele deu 4K aqui? Eu utilizei esse algoritmo aqui, ó, o produto pela soma.
o produto, né? O R6 vezes o R7 dividido pelo R6 mais o R7. Mais uma técnica para você fazer de cara esse cálculo aqui, ó. Quando os resistores são iguais, eu não preciso nem fazer esse cálculo aqui. Automaticamente, se eles são iguais, quando eles, os dois, isso é só para dois, tá? Quando os dois estão em paralelo, sempre vai ser a metade. Se é 8K, então a resistência equivalente vai ser 4K, tá? Você pode fazer isso já de cara. Agora, tá vendo que o circuito ele já deu uma diminuída, ó. Sobrou o R3 e o REC 0 aqui, ó. Eu posso fazer a associação deles e eles estão em série. Quando eles estão em série, eu faço a soma algébrica, ó, tá vendo? Ó, 2K mais 4K é igual a 6K. Ó, já reduzi mais ainda esse circuito. Opa, agora eu tenho o R5 e o que eu chamei de REC 1 em paralelo. Aí eu vou utilizar o produto pela soma. Agora não dá para utilizar aquela técnica porque o R5 ele é 10K e o REC 1, né, o que eu chamei de REC 1 é 6, tá? Então vai ter que ser o produto pela soma. O resultado deles, ó, deu 3,75 quilo-ohms, né? A unidade de medida aqui, né, da resistência em ohms. Que a gente aprendeu lá na aula passada, a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm diz que a resistência, né, matematicamente, né, é a tensão dividido pela corrente. Em todo resistor, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Se eu em um único resistor, por exemplo, no R1, R3, qualquer um desses, eu aumentar o nível de tensão, automaticamente a corrente que vai fluir sobre ele vai aumentar. Se eu resolver diminuir, a corrente também diminui. Isso é um comportamento proporcional direto. Por isso que a fórmula da primeira lei de Ohm, ela é uma divisão, né? Ela não, se fosse inversamente proporcional, a primeira lei de Ohm ela seria assim, ó, tensão vezes a corrente, tá? Já que elas não são inversamente proporcionais, é uma divisão. Entendi, professor. Agora sobrou o quê? Ó, o R1, o R2. Tá vendo que sempre eu vou reduzindo até eu chegar no que eu chamaria da malha 1, né? Ou seja, sobrou o R1, o R2, o R4 e sobrou o que eu chamei de resistor equivalente 2, né? Que eu comecei do zero, eu fui nomeando até o 2, né? No caso, você pode nomear da forma que você quiser aí. Daí, agora, ó, todos o resistor 1, o 2, o 4 e o REC 2, eles estão em série. É só você fazer a soma algébrica, ó, que ó, dá 5, não dá 3, né? 3 e 2, 5. 5 e 3, 75, dá 8,75. Então, quer dizer, professor, que lá na empresa de pesquisa energética, lá, quando a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, estiver utilizando esse algoritmo, a impedância, né, ou se fosse um circuito eletroeletrônico, essa resistência equivalente total, ela seria 8,75, né? Ela representa toda essa configuração particular, ó, em que o resistor 1 e o 2 e o 4 estão nesse formato na malha 1, o 3, o 5 e o 6 está na malha 2, o 6 e o 7 na malha 3 aqui, né? Então essa seria a representação teórica deles, tá? Agora, a gente indo para o próximo passo, ó, primeiro, você acha a resistência. Eu fui colocando um passo a passo aqui, né? Que é uma forma da gente organizar o nosso pensamento, tá? Então, o primeiro passo, você vai achar a resistência equivalente, ou melhor dizendo, o circuito equivalente, né? Que é composto pela fonte, né? A única fonte aqui, né? Esse é mais fácil porque só tem uma fonte e a resistência equivalente total,
que sozinha ela representa todos os 7 resistores nessa configuração em particular aqui, tá? O segundo passo, já que na hora que você vai fazendo o exercício, sempre você vê a pergunta aqui, ó, calcule a tensão, ele quer que ache a tensão e a corrente. A tensão é a corrente de quem, né? Tensão e a corrente de cada um desses resistores aqui. Então, a corrente total, né, a corrente que vai iniciar, né, ou você ter a possibilidade de resolver esse exercício, seria a corrente total aqui, né? Utilizando a primeira lei de Ohm, tá vendo? Ó, que eu utilizei aqui. Ah, professor, mas ela tá como corrente é igual a tensão um vezes o resistor equivalente aqui, é porque eu tô achando a corrente total. Eu preciso achar essa corrente, porque automaticamente, achando essa corrente, ó, eu já acho a tensão em cima do resistor um e do resistor 2 e do resistor 4, tá? Então, usando a primeira lei de Ohm, né, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Isolando a corrente aqui, ó, e trocando de lado aqui, ó, a corrente vai ficar igual a tensão dividido pela resistência. Foi o que eu escrevi no algoritmo aqui, ó. A tensão do resistor um, né? Inclusive, não, do resistor equivalente, desculpa, né? Professor, como é que, se ele não deu atenção de ninguém aí, inclusive do equivalente, como é que o senhor pode afirmar que a tensão aqui eu coloquei errado, tá? Não é tensão um não, é, é tensão um, tá? Mas aqui, o resistor aqui, por que que a gente acha o resistor equivalente total? Porque o resistor equivalente total, quando ele se reduz a uma única malha, esse resistor sempre ele vai estar em paralelo com a fonte, seja um transformador, seja de uma fonte chaveada aí, né, de um computador que fornece 12 volts, né? Então, ele sempre vai estar em paralelo. Por isso que eu falei que a tensão, né? A tensão um é a tensão em cima do resistor equivalente total. No final das contas, os 12 volts, eles vão ser aplicados para, né, para todos os resistores aqui, só que cada vez que a corrente passar em um desses resistores, ela se dividir, essa tensão ela vai se reduzir aqui, ó. Aí por isso que a gente tem que encontrar primeiro o resistor equivalente, porque o resistor equivalente ele utiliza a totalidade da tensão da fonte, que no caso é o 12 volts aqui, ó. Então é 12 volts, né? Dividido por 8,75. Então a corrente total desse circuito aqui é 1,37. Colocando aqui em perspectiva aqui, ó, se eu achei a corrente total, quer dizer que eu achei a corrente em cima do resistor um, do 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, corrente do um é igual a do 2, que é igual a do 4, que é igual à corrente total de 1,37 miliamperes. Esse M aqui é porque quando você faz o cálculo aqui, ó, ele é vezes 10 a menos 3 aqui, ó, por exemplo. Você vem aqui, ó, 12 dividido, né? É o 12 dividido por 8,75 vezes 10. Utilizar a segunda função aqui. Ah, não, eu tenho que pôr o 10 primeiro aqui, foi mal. Ó, vezes 10 elevado a terceira, né? Que é K, né? 8K, né? 8,75K. Então, ó, deu 1,37, tá vendo? Isso aqui é a notação tanto da calculadora né, da gráfica quanto da calculadora lá, aquela Cássio, né? Vai aparecer desse jeito, ó. E, que é o 10, né? A menos 3, né? Ou seja, mili é lá no capítulo 5 tem tem essa informação lá na aula, que é por isso que eu peço, por exemplo, para o professor presencial,
revisar com vocês a parte de matemática, que é potência de 10, aproximação, tá? Então, miliampere quer dizer vezes 10 a menos 3, ou seja, é 1,37, né, aproximadamente aqui, dividido por 1000, tá? É a milésima parte aqui. Beleza. Quarto passo. O quarto passo aqui, ó, já que você achou a corrente total, que é a mesma que passa no R1, R2, R4, já é possível você encontrar a tensão no R1, R2 e R4. E lembrando aqui, ó, tanto a do R1 e R4 dá igual porque eles têm a mesma corrente, que é a corrente total, tá? E eles têm a mesma resistência, que é 2 quiloohms aqui, ó. Por isso que, ó, 2 quiloohms vezes 1,37 vezes 10 a menos 3 dá 2,74 volts, tá? E já no resistor 2 aqui, ó, que ele é de 1K, deu 1,37 volts, tá? Quinto passo, beleza. Encontrei as quedas de tensão aqui, ó, no R1, R2, R4. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, ele vai fazer essa corrente total, ela vai fazer uma divisão, tá? E aqui, ó, por que que eu voltei? Por que que lá no início da explicação eu falei da existência das malhas aqui, ó? Inclusive, você pode aqui, ó. Você está vendo essa equação aqui? Professor, como é que o senhor encontrou essa equação aqui? Essa equação, ela fala aqui, ó, é a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Presta atenção só nessa malha 2 aqui, ó. Na malha 2 eu não tenho o resistor 3, né? O resistor 5 e o resistor 6, tá? Quando aqui, ó, como é que eu tirei essa conclusão aqui, ó? Quer ver? Tá vendo essa equação aqui, ó? Essa equação não foi à toa aqui, ó. A tensão em cima do resistor 1 vai ser igual à tensão do... Não, é na malha 1, tá? Foi mal aqui, ó. Só assim que eu consigo finalizar esse exercício aqui, ó. Na malha 1 eu tenho o quê? Eu tenho a fonte de tensão que fornece o potencial elétrico, né? Que no caso é a V1, e eu tenho as fontes, né? Fontes não, né? As resistências, né? O R1, R2, o R5 e o R4 que consomem energia. O Kirchhoff, ele fala que dentro de uma malha, por exemplo, a malha 1, que é aonde eu consigo encontrar a tensão do resistor 1, ele fala que toda a fonte de tensão, ela gera potencial elétrico, tá? E dentro de uma malha aqui, ó, dentro dessa malha eu tenho o resistor 1, o 2, o 5 e o 4. Dentro dessa malha aqui, todos esses quatro resistores, o 1, o 2, o 5 e o 4, eles vão drenar a fonte de tensão de 12 volts, ou seja, cada um deles vai utilizar uma parcela do 12. Aí o Kirchhoff ele fala que o somatório das tensões, né, por exemplo, vocês vão ver mais para frente aí, que sempre quem fornece energia, o Kirchhoff ele chama de positivo. Seria o 12 volts, mas as tensões que eu acabei de achar aqui, ó, o 1 aqui, ó, o 2,74, o, o R2 1,37, né? E o R4 é 2,74 aqui, ó. Vocês estão vendo que essas fontes de tensão aqui, ó, se eu for subtraindo cada um, por exemplo,
O 1, a tensão em cima do 1 que a gente achou é 2,74. O 2, ele é 1,37 volts. Quem mais está dentro aqui, ó? O 4 é 2,74, tá? Menos o 5, que eu não sei, que inclusive eu estou tentando achar, né? A tensão em cima do 5 vai ser igual a zero. Então, se você pega a fonte positiva e as resistências todas negativas aqui, ó, se você, ó, menos, né, menos 2,74, menos sinais iguais, você soma e conserva o sinal comum, que é o sinal negativo, né? Se eu fizer essa soma aqui, ó, vai dar um número negativo e eu passar a tensão um para o outro lado aqui, não é a mesma coisa que tensão em cima do resistor 5 é igual a 12 menos esse valor de tensão aqui, ó, é menos 2,74, menos 1,37, menos 2, né, 74 aqui, né, porque eles são iguais aqui, né, vai ser igual à tensão em cima do resistor 5, né. Então quer dizer que se eu somar todas essas tensões aqui, ó, inclusive a do 5, elas no final vão dar menos 12. Então, a fonte da tensão que é mais 12, menos cada drenagem do resistor 1, resistor 2, resistor 4 e do resistor 5, que é menos 12. Por isso que ele fala que o somatório, né, vai dar igual a zero, né? Seria a conservação de energia aqui dentro de uma malha num circuito elétrico, seja ele num circuito, né, eletrônico, seja ele num sistema elétrico de potência. Por isso que a estratégia, né, como se diz, a correta é nesse ponto aqui você já aplicar a lei das malhas de Kirchhoff, né, a lei das tensões aqui, já para essa malha, a malha um aqui, que você vai encontrar essa tensão. Achando a tensão em cima do resistor 5, adivinha? Você vai achar a corrente, né? A corrente que vai dividir aqui, ó, em cima do resistor 5, ó. Achei a tensão, ó, que deu aí 12 menos, né? Menos 2,74, menos 1,87, menos 2,74, deu 5,1 volt, tá? 5,1 volt aqui, aplicando a primeira lei de Ohm, ó, agora sim eu consigo saber da corrente total quanto que dividiu em cima do resistor 5 aqui, ó. Então vai ser a tensão em cima do 5 que eu acabei de achar, né? Que é 5,1 volt, dividido por 10 quiloohms, que deu 0,51 miliampere. Pera aí, professor, para tudo. Então quer dizer que entra, vou chamar isso aqui de nó A, ó, entra um 1,37 miliampere no A, e aqui, ó, em cima do resistor 5, desses 1,37, eu tenho 0,51 miliampere. Pera aí, professor, então quer dizer que se eu pegar 1,37 menos 0,51 aqui, como está em mili, né? Ó, 1,37 menos 0,51 vai dar 0,86, né, miliamperes. Espera aí, professor, para tudo. Então quer dizer que esse 0,86 miliampere vai ser utilizado pelo resistor 3, tá? É assim que funciona a regra dos nós, ó. A corrente que entrou no nó A, né? Ela vai se dividir aqui em duas, né? Parte vai para o resistor 5
e parte vai para o resistor 3 aqui, né? Por isso que eu fiz essa subtração aqui, ó. A corrente total, né? Que aqui entrou aqui, ó. Corrente total menos a corrente que eu acabei de achar, que é de 0,51, né? 0,51, tá vendo aqui, ó? Aí deu 0,86 miliampere. Agora, sabendo a corrente em cima do resistor 3, adivinha? Eu consigo achar a tensão em cima do resistor 3 através também da primeira lei de Ohm, tá? Então, tensão vai ser o resistor 3, que eu já sabia, né, que é 2K, vezes 0,86 miliampere. Eu só coloquei o M aqui, né, mas é miliampere. Deu 2K vezes 0, é porque 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai se anular. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 0,86, que dá 1,72. Então quer dizer que eu já tenho, ó, eu consumi aqui no resistor 5, é 5,1, no resistor 3, 1,72, tá? E no resistor 6 e 7 vai ser dividido de forma igualitária aqui, ó. Por que que vai ser dividido de forma igualitária, né? Então, essa corrente, eu não preciso nem calcular, ó. Essa corrente de 0,86, pessoal, espere só um pouquinho aqui. Rapidão, Ítalo, só já que a gente remata aqui, que a gente finaliza. Eu vi aqui que deu 10 horas, antes que eu esqueça. Acho que deu certo agora aqui. Deixa eu ver se deu certo aqui o registro. Não, deu certo não. Deixa eu tentar aqui novamente. E agora vai. Agora não é possível. É porque o sistema essa hora e fica travando. Acho que agora deu certo. Beleza. Não, agora deu certo aqui, então vamos finalizar aqui. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Então, ó, por que que eu não preciso nem considerar, né? Se fosse o R6 e o R7 fossem diferentes, aí eu iria considerar a divisão da corrente R3 aqui, ó. Daí, a corrente R3 aqui, eu poderia encontrar por dois, vamos dizer assim, por dois métodos aqui, né? A tensão em cima como eles estão em paralelo, a tensão é igual, tá? Se a tensão aqui é igual aqui, ó, em cima do 5 aqui, eu tenho 5,51, tá? Então, por exemplo, 5,51 mais a tensão do resistor 3
Por exemplo, eles deveriam dar aqui, ó, 5, aí mais 5,1 menos 5,1. Aí o que falta para o 5,1, ó, é menos 72 aqui, ó, menos 72 volts aqui. É por isso que a tensão, né, em paralelo entre o ponto B e C, ó, dá 3,38. Seria um caminho. Outro caminho, eu pegaria aqui, ó, a corrente em cima do R3, ela não vai chegar aqui, ó, e é só a corrente em cima do R3. A do R5, ela já chega aqui de cara nesse ponto comum, ó, e já soma e já vira novamente a corrente total. Então, a do R3 aqui, ela vai dividir igualmente, né? Se é 0,86, então eu colocaria ela dividido por 2, né? Que aí daria 0,43. Então, você pode, você pode encontrar por esses dois caminhos, tá? Até eu coloquei aqui foi 0,42, mas dá 0,43, tá? E aqui fazendo o cálculo aqui, ó, tá vendo que olha, 5,1 menos 1,72, ó, deu 3,38. 3,38 dividido por 8K, né, dá 0,42. Na verdade, ele vai dar aproximadamente 0,43, tá? Aqui é porque eu devo ter truncado na hora o resultado aqui, ó. E ele realmente tinha que ter dado nessa casa aqui, porque a corrente de 0,86 aqui, ó, ela vai dividir por 2, né? Então, do 80 é 40, né? Do 6 aqui dá 3. Então, dá aproximadamente 0,43 miliamperes aí. Então, você já de cara, você já conseguiria, tá vendo que eu poderia utilizar dois caminhos aqui, né? Eu, particularmente, acho o caminho mais fácil, já que os dois resistores são iguais, né? Eu já sei que a corrente do R3 aqui vai dividir por 2, né? Já que os dois resistores são iguais aqui. Então, vai ter a divisão, né? É por 2 e encontrando a corrente, né, que dá 0,43, você também, né, utilizando a primeira lei de Ohm, acharia a tensão, né, que no final das contas daria o que? O 3,38 volts aqui, né? Então seria o primeira lei de Ohm aqui, né? Tensão dividido pela corrente, né? Então o resistor você já tinha, né, que é o 8K, né? 8K vezes 0,43 mili, né? O K, que é 10 a terceira, com o mili aqui, eles se anulam, né? É a mesma coisa de eu dividir 1.000 por 1.000, né? O 10 a terceira com 10 a menos 3, né? Eles se anulam aí. Aí ficaria no final, na conta bruta aqui, né? 8 vezes 0,43. Porque na hora de eu digitar que eu errei aqui, né? 0,42, não. Então, ó, corrigindo aqui, ó, daria 3,44 aqui, ó, não 3,38, tá bom? Mas isso é relativo, às vezes, dependendo do grau de exatidão aqui desse resistor aqui, tá? Do tipo de resistor, se é um resistor cerâmico, aquele de telecom, né? Ou se é um resistor SMD, né? Dependendo aí, eles têm grau de exatidão diferente aí. E ele poderia drenar mais ou um pouco menos essa corrente, né? Do mesmo jeito, a queda de tensão poderia ser um pouco maior ou um pouco menor aí. Mas na média aí no final dá esse valor, tá bom? Então é isso, Ítalo. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, ó, encerramos hoje aqui essa atividade 2. Próxima aula,
Eu vou tentar fazer que a próxima é a atividade 4 e ela só tem um único exercício, que é um relatório técnico, tá? Então, qual que é o objetivo aí da próxima aula? É a gente utilizar o cálculo, né, de eletricidade e fazer uma alusão a uma análise técnica de eficiência energética, do que utilizar, né, por exemplo, lâmpada e LED, lâmpada de LED é mais eficiente do que uma lâmpada, né, de vapor sódio, por exemplo, né? E outras, por exemplo, equipamentos de potência de uso específico, que eles chamam, né? O que que seria um equipamento de uso específico? É um equipamento que tem uma potência alta. Geralmente, eles já contam acima de 1.300, 1.200 watts. Eu já começo, né? Eu já posso considerar, em vez de uso geral, eu considero uso específico. O que que acarretaria isso na instalação elétrica? O de uso específico, eu vou utilizar um único disjuntor para proteger esse único ponto de força. Já o de uso geral, não, eu posso utilizar vários pontos de força com um único disjuntor. O de uso específico é o contrário, né? Um único disjuntor para um único equipamento, porque como a carga é alta, a potência é alta, a corrente vai ser alta também, tá? O consumo, por exemplo, do chuveiro, né? A gente utiliza ele em pouco tempo, né? Realmente, sei lá, tô chutando aqui 5 minutos, talvez 10 minutos aí, né? E só que a corrente dele vai ser alta em relação à corrente de drenagem de uma fonte de celular, por exemplo, né? De uma fonte de um notebook, que aí ele faz a conversão do 220 para 19 volts contínuo, e daí a corrente no secundário da fonte, ela é muito menor aí, se comparado à corrente bruta de um, sei lá, um motor trifásico, um motor monofásico, ou um chuveiro, ou uma torradeira, né, que são correntes bem maiores aí, né? Além dela ser alternada, ela é bem maior do que de um circuito eletrônico, que é contínua e é na casa. Vocês estão percebendo que as correntes aqui, né, sempre é na casa do miliampere, né? Por isso que chama microeletrônica, né? As correntes sempre são na casa de. É como se, por exemplo, 0,42 miliamperes, eu teria o 42 aí dividido por, né, por 1.000 aí, né, que aí daria o 0,42 aí, né. Então seria 42 amperes dividido em 1.000 partes, que aí dá 0,42. Por isso que a eletrônica, né, é também chamada de microeletrônica, por ter essas grandezas de corrente bem pequenas. Além de contínua, ela é pequena, tá bom? Então é isso, fica com Deus, tá, Ítalo? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.